Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar um pouquinho umas impressões 3D. Tá? Eu escolhi um canal aqui no YouTube para a gente fazer como se fosse um React. Tá? Esse canal ele é basicamente um canal feito de time-lapses, como vocês podem ver aqui. Né? Então o canal se chama Wild Rose Builds. Tá? E o que acontece? O cara ele montou toda uma iluminação especial atrás da impressora e tal. Tem uma impressora 3D relativamente comum e aqui atrás um relógio. E você vai ver o relógio andando muito rápido, né? Justamente porque é uma time-lapse. E aí você poderia ficar muito surpreso com o fato de que o objeto está crescendo e você não está vendo a cabeça de impressão imprimindo. Então eu já vou explicar para vocês o que acontece. Ao estudar um pouquinho sobre a impressão 3D, talvez vocês ouçam falar de uma coisa chamada Octoprint, né? Ou Octopi. O que acontece? Nós temos uma outra forma de Open Hardware chamado Raspberry Pi. E esse Raspberry Pi ele é, na verdade, quase um computador, de tão avançado que ele é. Tá? Tem memória RAM, ele tem memória como se fosse um disco rígido, acho que hoje em dia já é SSD. Enfim, tem uma série de coisas, tem porta USB, ele é muito mais avançado do que o Arduino e o Adafruit. Então, o que o pessoal usou, né, montou? Eles montaram um objeto, né, através dessa estratégia Open Hardware, utilizando a plaquinha Raspberry Pi. Você faz uma carcassinha ali para ele e aí você usa essas saídas, né? Eu não lembro agora se é a porta de rede ou se é as próprias portas USB, eu não recordo agora, mas você consegue fazer com que o Raspberry Pi controle a impressora. Então, ao invés da impressora utilizar o seu próprio leitor de cartão para identificar o arquivo que você vai pôr lá e tudo mais, não. A impressora vira uma escrava desse computadorzinho que os caras fizeram em Raspberry Pi. E o X da questão é que não apenas isso foi feita uma imagem de um sistema Linux chamado Octoprint. E é uma versão de Linux especializada única e exclusivamente para controlar impressoras 3D. E tem muitas coisas legais lá. Uma das coisas legais é o seguinte, você pode ter uma câmera, então imagina uma dessas câmeras como a que eu estou usando aqui para gravar agora, né? Uma webcam. Você liga ela via USB a um computador. No caso, você pega uma webcam qualquer, liga via USB no Raspberry Pi e o Raspberry Pi ele vai dizer assim, ó, sempre que finalizar uma camada da impressão, mova a cabeça para home, ou seja, move a cabeça para longe da impressão que está crescendo, e ele dá comando para tirar uma foto. E aí depois, esse Raspberry Pi ele é potente o suficiente para compilar todas essas fotos no formato de um vídeo, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então é uma coisa realmente muito interessante, muito interessante. E o pessoal consegue, com o Raspberry Pi, né, esse Octoprint, o pessoal consegue fazer umas coisas muito loucas. Então eles conseguem, por exemplo, controlar a impressora de casa. Então imagina, você está na sua casa com seu celular ligado no Wi-Fi, a impressora está no trabalho, está a 5, 10 km de distância. Ela também está ligada ao Raspberry Pi, que está ligado na internet. Você se conecta ao Raspberry Pi, e aí você diz assim, começa a impressão, ou para a impressão, ou deixa eu ver como está o meu objeto. Aí você vê que está tendo um artefato maluco, assim, você pode mandar parar essa impressão que está dando errado. Então inclusive, você pode, por exemplo, pegar uma impressora que está ligada fisicamente, né? Mas está paradinha lá só esperando, você pode pegar e mandar o arquivo para essa impressora, e essa impressora começa a imprimir tudo não apenas sem fio, através da internet a quilômetros de distância. Isso é muito legal, né? Mas tudo bem, vamos
ao que nos interessa hoje, que é observar esse vídeo desse canal. Tá? Então, esse canal Wild Rose Builds, ele só faz time-lapses de impressão 3D. Vou soltar um pouquinho, a gente vai ver o primeiro vídeo junto, né? E aí a gente vai comentar algumas coisas. Olha lá o relógio rodando e olha o objeto aqui surgindo em frente a vocês, né? Esse primeiro objeto aqui, aqui obviamente você vê o relógio se movendo ao contrário, né? Como é que ele some? O cara simplesmente está rodando o vídeo ao contrário, tá? Tá voltando para o início. Isso já não corresponde ao que acontece na realidade, tá certo? Só um detalhe, esse primeiro objeto que a gente viu é o famoso bench, né? Que é um benchmark, é usado para você comparar parâmetros na impressão, né? Uma coisa bastante comum. Aqui você pode ver a cabeça de impressão nesse canto aqui, ó. Vamos ver como que ele vai nos mostrar esse vídeo. Ó, então como você pode ver, ele está mandando essa cabeça de impressão sempre para o lado de cá na hora de tirar a foto, né? O que será que é esse objeto, hein? Olha só, gente, é uma mão. Aqui eu vou só comentar um negócio para vocês. O objeto em si é a mão. Essa coisa aqui, essas três torres quadradas aqui, isso aí é um suporte, tá? Vocês vão ver o que eu quero dizer. Olha lá, ele vai soltar, e aí olha só que interessante, ele arranca com maior facilidade o tal do suporte. Então por que é necessário o suporte? Vocês estão vendo que alguns desses dedos estão com um ângulo praticamente reto, assim, né, em relação à superfície, né? Está voltando aos 0 graus, né? O que acontece quando você está nessa situação assim? Você tem uma coisa chamada overhang, que é o teu objeto continua crescendo, você está subindo o eixo Z, né? Ele continua crescendo, só que ele começa a ter que se depositar sobre o vazio, porque não tem... Imagina assim, ó, a camada anterior está aqui. A próxima camada vai ter que terminar um pouquinho além e ela fica no vazio. Ela fica além do precipício, certo? E aí o que acontece? Se você tentar imprimir diretamente, o acabamento vai ficar todo horrível. Essa porção aqui ela vai ficar tudo com os filamentos soltos, né? Porque eles não tinham onde se apoiar. Ao utilizar essa estratégia de usar essas torrezinhas aqui, você permite que o filamento se apoie em algum lugar. E aí você consegue construir em cima daquele filamento que estava apoiado no vazio, porque ele se apoiou numa torre, tá? Isso são suportes, tá? Isso é muito usado, inclusive tem vários tipos de suportes diferentes que futuramente a gente pode discutir. Só um detalhe assim, né? Além de ser muito bonito, né? Você vê que a iluminação ela era diferente, né? Você vê que o objeto aqui ele é preto, enquanto que ele estava imprimindo parecia roxo, né? Eu não sei se ele estava usando algum tipo de luz, não vou dizer ultravioleta, mas uma luz violeta mais diferente, uma iluminação diferente, né? Para ficar mais bonito. Que uma mão que fica segurando vários objetos, né? Vamos ver o que ele vai fazer. É um robozinho, né? Isso aqui mostra uma coisa bem legal que eu quero comentar com vocês. Isso aqui é chamado Print in Place. Você tem várias partes que têm articulações e elas são todas impressas, como vocês conseguiram ver, exatamente na posição que estava. E essas articulações são funcionais. Olha o que vai acontecer agora quando ele tirar esse robozinho aí da superfície de impressão. Olha só, ele tem a capacidade de se articular, né? Então ele move os braços, move as pernas, olha os pezinhos dele ali, tá vendo?
Isso é um tipo de impressão chamado Print in Place. Tá? Não é fácil, muitas vezes dá errado, porque essas conexões aqui, imagina, quando a impressora ele foi impresso deitado, né? Quando a impressora das costas foi chegando ali mais ou menos nessa porçãozinha aqui do bonequinho, ela começou a fazer uma coisa no eixo X aqui, tá certo? Ele começou a fazer um canudinho, e aqui essa outra peça aqui não tinha nada, tinha um buraco ali, então você tem um canudinho que atravessa essa peça aqui. Então pode parecer estranho, vamos voltar ao vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olha só, olha como é que você cria a articulação. Ó. Não tem nada aqui, esse torso aqui ele é separado dessa porção central, ela está crescendo e tal. Olha só o que acontece. Ó. Tá vendo aqui? Ó, você tem... Deixa eu voltar um pouquinho. Exatamente aqui. Ó, você percebe que aqui começa a se criar um buraco nessa porção, e aí você vai ver ao longo do vídeo que essas porções laterais aqui, agora elas vão invadir o buraco que tem aqui no meio, tá? Então vai fazer uma ponte entre cada lado do torso do bichinho e essa porção que segue aqui para baixo, tá? Vocês viram? Ela cresceu e agora está fechando. Ó. Então isso aqui é um pino, e ao mesmo tempo essa parte aqui ao redor, ao passo que ela for crescendo no eixo Z, ela vai cobrir esse pino. Mas o cobrir de forma assim, ele não está colado, um no outro. Então o que é que você criou aqui? Você criou um buraco nessa peça aqui que segue para as pernas, e você criou um pino que se enfia aqui no meio, que está no torso, certo? Então é isso que é uma das grandes coisas fantásticas da manufatura através de impressão 3D. Você consegue criar as coisas ao mesmo tempo, você não precisa encaixar uma na outra. Você pode criar elas encaixadas, você cria elas presas uma na outra. Isso é o tal do Print in Place. Essa articulação do ombro aqui, ela é o exemplo perfeito, a gente consegue ver com ele montado. Você tem como se fosse uma rosquinha, e a outra peça ela tem um cilindro que está se enfiando no meio dessa rosquinha. Né? E o detalhe é que isso tudo foi criado ao mesmo tempo, né, enquanto estava sendo impresso. Pode parecer meio maluco, mas vamos seguir mais um pouco, que talvez não fique dúvida. O que será que ele está criando agora? Não faço ideia do que é isso. Ele colou uma ventosa, vai colar... olha que interessante. Ele fez um suporte para uma webcam, né? E aí ele colou isso na janela e ele consegue o que? Ele vai ver o tempo lá fora, alguma coisa assim? Ele pode fazer um time-lapse, né? da rua dele. Né? Interessante. O que será que é isso agora? Parece uma rocha. É de novo uma esculturinha, né? Olha que bonito, gente. Isso é uma ruína de um castelo, né? Olha que legal. Então, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos ver se consigo voltar no ponto. Olha só, aqui você tem duas porções que estão se aproximando, e elas vão fazer o tal do overhang, né? Tá? Elas vão criar um arco, tá? Quando você tem esses arcos, muitas vezes você tem erros, né? Bom, esse vídeo é maravilhoso, é lindo de morrer, né? Mas olha só como a gente, mesmo em situações próximas à perfeição, a gente tem erros, né?
Tá vendo esses dois tracinhos aqui? Isso aqui é artefato, isso aqui é algum filamento que na hora de fazer o overhang ele não grudou direito e ficou para fora, tá? Então essas falhas, elas são comuns especialmente nos overhangs, onde você imprime no vazio. Existe um ângulo, né? Se você tiver um ângulo ali de 90 graus é reto, né? Se você tiver uns 70 graus, assim, você consegue imprimir sem grandes problemas, que é esse ângulo aqui, ó. Esse tipo de ângulo aqui não dá problema. Esse ângulo aqui já é mais próximo ao 45, né? Já começa a dar problema, e quando chegar algo assim, ó, ali que você, se você imprimir sem suportes, que pode dar problema. Ah, isso aqui também são artefatos, ó. Esses tracinhos assim para cima, tá? Isso aqui muitas vezes é causado porque lembra que a gente conversou que existe a extrusora, né, que diz quando o filamento tem que ser jogado para fora e quando ele tem que voltar. Existem alguns momentos que mesmo que a extrusora tenha pedido para o filamento voltar, né, para reduzir a pressão na extrusão do filamento através do bico aquecido, o que tem ali no bico aquecido vai cair por gravidade, não tem muito o que fazer. Então, mesmo que o filamento não derretido tenha voltado, às vezes o restinho que está na ponta, ele pode acabar saindo e ele vai fazer esse tipo de coisa, né? Então, imagina que você está imprimindo exatamente aquele ponto, aí a impressora ela se movimentou para outro lugar para tirar a foto, etc. Quando ela volta, tem um pouquinho de plástico que sobrou da camada anterior e ele acaba encostando bem no primeiro local onde a impressora vai começar essa camada, tá? Então fica esses rabicozinhos aqui, tá certo? Isso aqui é artefato. Isso aqui é bem fácil de tirar, você passar a unha mesmo no objeto você consegue tirar. Esses outros aqui que já é o filamento mesmo, né? Não é um restinho, é uma coisa um pouco maior, às vezes você precisa passar uma lixa ou passar um alicatezinho de corte, tá? Mas é muito bonito, né? Olha que objeto bacana, né? E você vê o nível de detalhe, né? É claro, a gente falou brevemente sobre a questão de impressão em resina e impressão em filamento. Como vocês podem ver, isso aqui é filamento. Esse é um objeto relativamente grande, deve ter o que? Talvez uns 20 centímetros de altura. Só de você olhar ele assim, você vê que essa superfície aqui ela é rugosa, né? E ela é rugosa justamente por conta das linhas de cada camada, tá? Então, quando você faz uma impressão por FDM, quando você tira essa impressão, muitas vezes você vai ter esse artefato, tá? Então, claro que assim, dependendo do filamento, do modelo, você nem percebe ou até dá até um charme para a peça, né? Mas olha o nível de detalhe, né? Muito legal. Aqui de novo um print in place, tá vendo? Talvez aqui seja até mais fácil de vocês verem, né, o que está acontecendo. Então ele faz uma rosquinha e ele faz um cilindro do outro lado, tá? Então esse aqui é de novo um print in place, tá? E eu acho que ele vai encaixar uma peça na outra. Olha que interessante, ele consegue fazer como se fosse uma corrente, né? E, bom, isso aqui é o grande amigo, né, da pessoa que vai fazer impressão 3D. Vocês percebem que ele dividiu o modelo em duas partes? Isso muitas vezes acontece porque a peça que você está imprimindo ela é grande demais para a tua área de impressão, tá? Então isso acontece com bastante frequência, tá? Eu não sei se esse é o caso não prestei atenção para ver se esse era o caso desse bonequinho, mas saibam que, poxa, tem um objeto que é maior do que minha área de impressão, não consigo fazer? Consegue. E aí, o teu maior amigo vai ser a super cola, né? A super bonder. Então você vai utilizar esse tipo de cola instantânea, né? Desculpa, cola instantânea.
para colar as peças, etc. Tá? Dependendo do material, ele não é compatível com cola quente, dependendo do material, até mesmo a cola instantânea pode não dar certo. Tá? Isso, qual cola você vai usar vai depender se você está usando PLA, ABS, PETG, nylon e assim por diante. Tá? Aqui ele está colando os dois bonequinhos. Colou e olha que bonitinho, né? E ele é completamente solto, né? Olha lá. Então, dependendo de como for feita essa junta, aquele robozinho de antes ele não era tão solto assim, né? Ele permitia movimento, mas não era tão solto. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês viram, mas essa peça aqui ela soltou da superfície de impressão. E por sorte isso aqui não falhou, tá? Porque às vezes um pedaço se solta e você começa a imprimir no vazio, e aí esse plástico não gruda onde deveria e aí começa a grudar por toda a tua peça aqui, né? É um horror. O que será que é isso, né? Um porta-cotonetes. Interessante essa, né? Não faço ideia do que é isso. Ó, ele está colocando um elástico. Ó, prendeu o elástico. Prendeu a peça. Olha que interessante, parece um bico de papagaio, né? Uma peça funcional, né? Olha aí, um gancho. Olha que legal, um gancho para prender, para prender a toalha, olha aí. Poxa, essa é uma sacada bacana, né? Gostei. Isso aqui tem cara de capa de celular. Não, não, isso aqui é uma saboneteira, isso aqui eu já fiz. Funciona. Ó, ele põe uma superfíciezinha ali, funciona que é uma maravilha. Isso aqui é ótimo. Aí tem o sabonete molhado, ele pinga ali embaixo e ele fica sequinho, ele não fica todo melequento, né? É isso, gente. Então, tá aí um canal bacana para vocês acompanharem, né? Esse Wild Rose Builds, ele faz um monte de vídeos, um monte. Muitos desses modelos que ele mostra são, na verdade, modelos pagos, tá? Muitos, muitos. Então, não é tudo que ele mostra de impressão 3D que você vai conseguir fazer em casa, mas como a gente viu aqui nesse vídeo, eu mesmo já fiz aquela saboneteira para minha casa, tá certo? Então, às vezes, e até mesmo assim, a gente está vendo isso aqui, né? Isso aqui eu também já fiz, ó. É como se fosse uma seringuinha assim, só que na ponta, ao invés de você ter um cilindro, né, com o êmbolo, né, você tem na verdade uma garrinha que ela faz assim, é muito legal. Bom, tudo isso é pouco científico, né? Mas não importa, porque essas coisas que a gente viu hoje, essa questão do print in place, por exemplo, você pode muitas vezes ter caixas cuja dobradiça ela é feita print in place, tá? Então tem uma série de coisas interessantes que você pode transpor desses objetos aqui de decoração, de curiosidade, você pode transpor para laboratório, né? Esse ganchinho mesmo, né, que você consegue pendurar toalhas, você claramente, obviamente, pendura um jaleco, sabe? E é uma coisa assim que pode tornar o ambiente de laboratório mais divertido, né? Existe um pouco desse lado. Não vamos nos perder muito nisso, porque o nosso objetivo aqui é mais resolver problemas aqui dentro, mas nada impede que você faça uma coisa assim divertida, né? É isso. Então,
É isso aí, gente. Forte abraço.